A nossa entrevista de hoje é com o capitão Wagner. Ele é presidente estadual do União Brasil. Recentemente, o capitão Wagner esteve aqui nos dando uma entrevista e se comprometeu a voltar para falar sobre os 100 primeiros dias da administração Evandro Leitão à frente da Prefeitura de Fortaleza. E aqui ele está para falar sobre esse assunto. Capitão Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. E eu pergunto, o senhor bate palmas para os primeiros 100 dias da nova administração de Fortaleza? Olá, Edson. Olá a todos que nos assistem pela TV da Transparência. Eu até tive uma primeira impressão de que iria bater palma, mas, infelizmente, de tudo aquilo que o candidato Evandro Leitão apontou de erros da gestão do então prefeito Sarto em relação à saúde, em relação à sujeira nas ruas, em relação a uma série de problemas, infelizmente, pouco foi feito nesse período. A gente teve uma greve de servidores do JF, eu estou vindo do JF e lá conversei com alguns funcionários que estão, inclusive, comprando os insumos para poder atender os pacientes que lá estão internados, né? Uma estrutura que demanda uma atenção toda especial do prefeito. O prefeito falou que o governo do estado estava aportando 50 milhões a mais de orçamento para o JF, mas a situação é muito precária. Eu fico me perguntando o que tem de dificuldade na licitação da prefeitura, porque está faltando papel para que o médico faça a receita lá no posto de saúde. Está faltando medicamento, o prefeito já deu 3 prazos para que esses medicamentos fossem disponibilizados para a população, infelizmente não foram ainda, a gente fica muito triste, porque a gente sabe o quanto as pessoas na periferia dependem do medicamento no posto de saúde, as ruas continuam extremamente sujas, e infelizmente a gente não tem visto aí por parte do prefeito um esforço no sentido de realizar o mutirão de limpeza que ele prometeu na campanha, de realizar uma renovação na área da saúde. Ele prometeu, como sem falta, que não iria fechar o Hospital Nossa Senhora da Conceição lá no Conjunto Ceará, e o hospital está de portas fechadas, está prometendo que vai entregar futuramente ao hospital. Então são muitas as críticas à gestão e infelizmente até agora muita publicidade, mas pouco trabalho e pouco resultado para a população. Capitão Wagner, não sei por que essa invencionice de 100 dias. 100 dias são 3 meses e 10 dias, né? Para o administrador que tem um compromisso de 4 anos, se fazer uma avaliação de 100 dias não é cobrar demais? Eu acredito até que o prazo é exíguo, Edson. Logicamente, ele tem 4 anos para cumprir as promessas de campanha, mas pela formatação da própria equipe, pela forma inicial de gestão, a gente vê que ele vai ter muita dificuldade. Aqui, sem qualquer desrespeito, mas quando o Evandro Leitão escolhe um aliado que foi candidato a prefeito, candidato laranja no primeiro turno, e coloca na principal regional de Fortaleza, que é a Regional 2, que cuida ali da região turística da cidade, né? Qual a qualificação que tem o Jorge Lima para ser secretário da Regional 2, a não ser ter sido candidato laranja no primeiro turno para ajudar o Evandro Leitão. Então, acho que o compromisso político tem que se cumprir, mas tem que ter muito cuidado, porque hoje o time formatado pelo prefeito tem muito mais políticos do que técnicos. E é lógico que toda gestão tem seus políticos e tem que ter os técnicos, mas a gente está vendo uma supremacia muito grande dos políticos e isso acaba atrapalhando qualquer gestão. O prefeito tem reclamado muito da gestão anterior, e eu fico me perguntando, ele vai usar o jingle do André durante os 4 anos, porque tudo agora a culpa é do Sarto. Lá na campanha até a população achava engraçado, né, brincou com o jingle, mas agora não dá mais para ficar colocando a culpa no Sarto durante os 4 anos de mandato. Ele já tem quase 4 meses à frente da gestão e está na hora de assumir, de fato, as responsabilidades e dizer, olha, eu sou aliado do governador, do governo federal, eu tenho condições de resolver os problemas da cidade, porque foi isso que ele prometeu em campanha. Muitas pessoas que votaram no Evandro votaram por conta dessa promessa. Olha, o alinhamento político, o mesmo partido, na prefeitura, no governo do estado e no governo federal, vai nos ajudar a solucionar os problemas, mas a gente não está vendo que isso, de fato, venha a surtir um efeito. Como você falou, são 100 e poucos dias, mas a gente tem, infelizmente, um início que não nos empolga bastante.
Capitão Wagner, o senhor falou com relação ao Instituto José Frota. Realmente é o maior equipamento público de saúde da Prefeitura de Fortaleza. Tem também o Hospital da Mulher, que é um grande equipamento, né? Mas é muito inferior em termos de procura, de atendimento ao Instituto José Frota. Mas os outros próprios de saúde da Prefeitura estão melhores do que o José Frota ou estão no mesmo nível do José Frota? Olha, a gente tem andado muito pelas ruas e conversado com as pessoas, tem visitado a periferia e a reclamação é uníssona no sentido de que falta medicamento no posto de saúde, falta profissionais, faltam insumos básicos. Como eu falei aqui no começo da entrevista, eu acho que a equipe de licitação do prefeito deve estar batendo cabeça, porque não conseguiram comprar papel para o receituário do médico, para que o médico possa receitar lá o medicamento para o paciente. O médico está tendo que improvisar, fazendo a receita num papel qualquer, que não é timbrado. Então, isso demonstra uma incapacidade inicial da equipe de licitação, da equipe que foi formatada pelo prefeito. O prefeito cortou alguns cargos, dizendo que precisava enxugar a máquina, mas não cortou na ala política. Então, isso tem dificultado a resolução do problema na área da saúde. Se a máquina está inchada, que de fato realize os cortes necessários para não deixar faltar o medicamento lá na ponta, para não deixar faltar o profissional de saúde lá na ponta. Eu fui um dos políticos que sempre puxei a bandeira do transtorno do espectro autista e durante a campanha todo mundo prometeu uma atenção especial para as crianças que têm transtorno do espectro autista. A gente não está vendo na gestão do Evandro ainda essa atenção especial. Espero que ele se corrija, mas em termos de saúde, não só o IJF, o Hospital da Mulher, que são grandes estruturas e complexas para serem administradas, mas até os postos de saúde, que são estruturas menores, estão com dificuldade na gestão por conta dessas faltas de insumos, de profissionais para atender a população mais carente, porque os postos estão lá na periferia e é a porta de entrada para qualquer paciente que sente qualquer problema na periferia, até para chegar a um Hospital da Mulher, para realizar uma cirurgia, antes tem que passar pelo posto de saúde. E o posto tem sido, infelizmente, aí uma reclamação constante da população na periferia no tocante a esses dois pontos, a falta de insumos e a falta de profissionais para atender essa demanda. O capitão Wagner, o senhor falou com relação a um dos secretários de regionais. O prefeito conseguiu aprovar na Câmara uma reforma administrativa e aumentou o número de regionais, aumentou uma regional a mais. As regionais já começaram a funcionar como o prefeito delineou na sua campanha? Olha, Edson, ele prometeu que essas regionais teriam autonomia para serviços básicos, como a limpeza urbana, pequenas reformas ali na comunidade. Eu acho que esse é o formato correto da regional. Mas ter na regional secretários só gera um inchaço ainda maior na máquina. Como ele tem reclamado tanto de que recebeu um município com dificuldades, qualquer gestor mais responsável, ele teria enxugado a máquina, não teria inchado a máquina. Não só criou mais um regional, Edson, mas criou outras secretarias, outras 3 secretarias que incham ainda mais a máquina. A minha ideia, logicamente, se tivesse sido eleito, era diminuir o número de secretarias para sobrar dinheiro para comprar o medicamento, para melhorar a alimentação das crianças na escola. A gente tem denúncia de pais de alunos de que a proteína que a criança recebia na escola, na sua alimentação, foi reduzida em 30%. Eu vi que o secretário de Educação se chateou e eu tenho um respeito muito grande pelo Dilvan, mas é uma reclamação dos pais, é uma reclamação dos diretores de creches conveniadas, que houve de fato essa redução na proteína. E muitas crianças só têm essa alimentação durante todo o dia. Então, é preocupante o que a gente está vendo na educação, na saúde e na gestão como um todo. Se você está com dificuldade financeira, você tem que saber fazer o dever de casa, enxugar a máquina e, com isso, ter a condição financeira de atender a essas demandas. Mas será que realmente é a dificuldade financeira? Porque o município está arrecadando normalmente, não se tem notícia de que tenha caído a arrecadação do município. E sem falar, Edson, que o prefeito Sarto, né, o ex-prefeito, disse que deixou em caixa aí quase R$1 bilhão, 650 milhões de reais em caixa. Então, há uma contradição entre o que diz o atual prefeito e o que diz o prefeito anterior. Eu cheguei a conversar com o Sarto logo após o primeiro turno da eleição e ele falava que o Evandro teria
aí a satisfação de receber uma prefeitura equilibrada, com as contas em dias, e o Evandro já diz justamente o contrário. Então fica na narrativa política, a população acaba não sabendo se de fato tem dinheiro ou não tem. Como você falou, o município está arrecadando normalmente seu IPTU, está arrecadando os seus tributos, né? Os 50% do IPVA que vem para o município está sendo arrecadado. Eu lembro que o prefeito, já no desespero entre o primeiro e o segundo turno, vendo que os motociclistas estavam apoiando o André por conta de algumas propostas que o André apresentou, ele chegou a prometer que daria isenção de 50% do valor do IPVA da motocicleta. Algumas pessoas até questionaram, mas o IPVA não é um imposto estadual? É, mas 50% dele vai para o município, e o Evandro falou que ia abrir mão desse recurso. É lógico que ele não abriu, não cumpriu a promessa, então está arrecadando normalmente IPTU, IPVA e vários outros tributos municipais. É difícil para a população entender esse discurso de sainte e entrante. O sainte deixou dinheiro, o que chegou disse que não tem dinheiro, que encontrou muitas dívidas. De repente, ambos podem estar falando a verdade, né? Ambos podem estar falando a verdade, porque se o município, o Estado, tem recursos definidos, recursos, por exemplo, de empréstimos para construir escolas, avenidas. Então, esses recursos não podem ser gastos na compra de remédio, embora o remédio seja uma prioridade em relação à construção de avenidas, isso, aquilo outro. Então, pode ser uma verdade. E como também pode ser uma verdade que as contas, os gastos feitos anteriormente foram além das dotações orçamentárias próprias, né? É verdade. Como você falou muito bem, Edson, tem recursos que são vinculados. O recurso da construção de um posto de saúde, aquele recurso não pode ser remanejado para outra situação. O recurso para o saneamento ali da Heráclito Graça, que é uma obra que há muito tempo a população espera, é um recurso vinculado. Então, existem os recursos vinculados e os recursos discricionários, onde o gestor pode ali tirar de um canto e colocar no outro, conforme a conveniência da administração. E pode ser que, de fato, os dois tenham razão no seu ponto de vista. O Sarto acha que deixou o recurso sobrando, mas esses recursos são vinculados a obras que não podem ser paralisadas e esse recurso não pode ser remanejado. Mas há um questionamento já da população de que, se está faltando medicamento, se o serviço de saúde não tem qualidade, como pode Fortaleza se destacar por ter sido o município que mais gastou com os eventos carnavalescos nesse ano de 2025. Ah, capitão, o senhor tem alguma coisa contra esse tipo de evento? Não. O que eu acho é que tem que ter um equilíbrio na gestão. Se está faltando medicamento, se há uma dificuldade até de comprar proteína para a alimentação escolar das crianças, então tem que se ter um equilíbrio nessa questão dos gastos com eventos carnavalescos. Então há um questionamento já da população nesse início de gestão. Lógico que a população vai ter toda a paciência com o prefeito que foi eleito recentemente, mas uma observação, Edson, precisa ser feita. A eleição foi extremamente dura, foi decidida ali por 11 mil votos, então a cidade está dividida e a missão do atual prefeito é unir a cidade. Para isso, ele vai ter que ter muita transparência na questão da prestação de contas, de como ele está usando os recursos do contribuinte. Ele vai ter que ter muita responsabilidade em relação aos impostos que ele, porventura, venha criar ou que ele venha abrir mão de receber, e tem que ter clareza com o eleitor. Na hora que o candidato, desesperado porque a eleição está apertada, ele estava atrás, inclusive, do primeiro para o segundo turno, o Evandro foi atrás, e ele vem prometer que vai isentar o IPVA das motocicletas até 160 cilindradas, muitos motociclistas votaram nele com a expectativa de que teriam esse benefício. E, na verdade, era só uma estratégia eleitoral para poder conquistar aquele voto, ganhar a eleição e depois não está se cumprindo. Então, tem que ter muito cuidado e compromisso com a verdade e com a população, coisa que falta, infelizmente, para muitos políticos. Capitão Wagner, nós falamos aqui, o senhor falou, em pontos cruciantes da administração, né? A saúde, a educação, com relação à merenda escolar. Embora essa questão da merenda escolar, eu acho que seja muito discutível, porque eu já comentei aqui na TV da Transparência sobre alimentação escolar, destacando a quantidade de compras, né, de diversos tipos de alimentos comprados para a merenda escolar.
E, pelo que se viu, não foram comprados menos do que eram comprados ontem. Se bem que o problema da merenda escolar é cruciante e é permanente, já deu mais até a cassação de mandato de deputado estadual, né, que era ligado à administração municipal, lá na época do Juraci Magalhães. Ele teve o mandato cassado, o Sérgio Benevides, exatamente por conta de envolvimento com desvio de recursos da merenda escolar. Então, mensurar essa história, tá? A alimentação agora está menos calórica do que antes, ou mais calórica do que antes. Como a oposição acompanha isso? Olha, a gente tem acompanhado, Edson, não só com os números de Portal da Transparência, não só com o que é publicado na própria transparência do governo municipal e do governo estadual, mas também e principalmente pela conversa com a população. A gente tem conversado muito com a população, a gente tem conversado com as mães, com os pais dessas crianças, a gente tem conversado com os pacientes nos postos de saúde. Então, essa tem sido a metodologia, porque muitas vezes os números não têm o sentimento que tem o pai de uma criança autista que vai ali buscar um medicamento no posto e não encontra aquele medicamento. Os números não têm o sentimento de um pai que recebe o relato de um filho que voltou da escola com alimentação inadequada. Eu até, repito, vi uma entrevista do secretário de Educação e ele falando que pode ter um problema pontual ali, de um atraso no caminhão que foi entregar a merenda, de um erro na confecção da merenda, mas não tem um problema que está sendo reclamado pela oposição. Eu pensei, inclusive, em criar aqui um veículo de comunicação, uma rede social, para que os pais possam relatar o que está acontecendo de fato, não só na área da saúde, mas também na área da educação, para dar mais credibilidade à denúncia, para não parecer, Edson, isso é coisa de opositor que está ali só para criticar o governo. Você é testemunha que eu vim no programa em outro momento e elogiei o prefeito por ele ter cumprido a promessa de acabar com a taxa do lixo, coisa que o Oscar fez lá em Sobral, também tinha prometido e fez. Então, quando acerta, a gente está aqui para reconhecer o acerto, a gente está aqui para parabenizar, mas o nosso papel é estar fiscalizando e demonstrando para a população que o que foi prometido precisa ser honrado durante a gestão. Tem mais 3 anos e meio para o prefeito cumprir as suas promessas, mas algumas coisas nos preocupam. Vamos lá, Edson. Na eleição de 2022, o candidato Elmano, o candidato ao governo do Estado, veio a público, em entrevistas, em debates, na TV, na propaganda dele, dizer: você, trabalhador da região metropolitana, fique tranquilo, porque no meu governo você vai poder vir da sua cidade para Fortaleza trabalhar e voltar sem pagar passagem. A gente vai criar o passe livre metropolitano para toda a região metropolitana. Você vai poder no final de semana ir para o cinema com a sua família, você vai poder ir para a praia com o passe livre. E eu questionava a época, mas peraí, você fez a conta de quanto isso vai custar? E ele falou em 300 milhões de reais. Eu disse, com 300 milhões você só consegue dar 40 mil passes livres por mês. E ele questionou aqueles dados, resultado: nós estamos com 2 anos e meio de gestão e o Elmano não cumpriu essa promessa tão importante para o trabalhador, que seria essencial para aliviar o bolso do trabalhador. A gente tem que ter responsabilidade e compromisso com a verdade. Não dá mais para um político vir em campanha eleitoral, especialmente hoje, que a população é muito mais crítica, tem muito mais acesso à informação, além da imprensa convencional, existem outros mecanismos para você encontrar a informação, e vir terminar a gestão já com quase 3 anos e não cumprir uma promessa tão importante como essa. Foi prometido lá atrás, Edson, um Ceará 3 vezes mais forte, e quando a gente recebe a notícia de que o governo do estado armou 300 criminosos com 300 armas da Secretaria de Administração Penitenciária que foram furtadas de lá, isso é algo ensurdecedor. A população precisa tomar conhecimento que 300 armas que foram compradas com dinheiro dos seus impostos, 220 pistolas e 80 armas longas saíram das mãos dos policiais penais e estão hoje na mão de criminosos, ou por incompetência do governo do estado ou por conivência. Quase 10 mil munições, temos relatos que estão aí também à disposição desses criminosos, que foram compradas com o recurso do seu imposto. Então é importante que nós tenhamos responsabilidade com as nossas denúncias, possamos apontar a fonte da denúncia, e é isso que a gente tem feito durante esse período. Capitão Wagner, é muito importante o trabalho da oposição. E o senhor disse que os governantes precisam cumprir com suas promessas. Será que não são excessivas as promessas de campanha?
que se diz, eu vou acabar com a taxa do lixo. E acabar com a taxa do lixo, que outros recursos ele vai ter para suprir aquela deficiência? Por exemplo, a taxa do lixo. O senhor também defendia, né? Defendeu a extinção da taxa do lixo. Mas o governo federal, a legislação eleitoral, condiciona, de uma certa maneira, os municípios a cobrarem a taxa do lixo para gozarem de algumas facilidades, benefícios do governo federal. E agora mesmo, por exemplo, em Sobral, que o problema da taxa do lixo lá foi equivalente ao daqui, o daqui a justiça garantiu a sua permanência, mas lá a justiça acabou. E, resultado, o prefeito hoje, Oscar, está com dificuldade lá com o lixo em Sobral, porque não tem cumprido o seu compromisso com o aterro, compromisso financeiro de manutenção do aterro sanitário. E aí? Edson, quando você abre mão de um tributo, de um imposto, de uma taxa, você tem dois caminhos. O mais fácil, o que a maioria das gestões faz, é criar um outro tributo. E o mais difícil, que é o que todo mundo deveria fazer, era cortar gastos. Se você tem uma arrecadação de 100 milhões por ano e você abre mão dessa arrecadação, ou você vai cortar gastos correspondentes a 100 milhões por ano, ou então você vai ter que ter outra fonte de arrecadação desses 100 milhões. É o que o governo federal está propondo aí, por exemplo, na questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Eles querem isentar quem ganha até 5 mil reais e aumentar a conta de quem tem super salários, quem tem salários altos. Então, é uma maneira justa de discutir a questão tributária, mas muitas vezes não é simpática para a população. Então, repito, se tivesse como gestor da capital, eu tinha a intenção de acabar a taxa do lixo cortando gastos da gestão, diminuindo o número de secretarias, diminuindo essa estrutura que, infelizmente, a cada ano que passa e a cada eleição se torna mais pesada. Eu não sei onde é que vai parar com tanta secretaria. Daqui a pouco a secretaria de tudo em Fortaleza. E a secretaria, pela secretaria, não resolve o problema. Ontem eu estava sentado com um grupo de pessoas e as pessoas reivindicando a criação de uma secretaria específica para tratar de problemas de condomínio. Não é o caminho criar uma secretaria específica, é ter um setor já nas secretarias que existem para tratar daquela questão, porque a cada secretaria que se cria é o salário do secretário, é o salário do secretário executivo, é o aluguel do prédio, é a estrutura de água, de energia, de internet. Então, a gente tem que procurar outros caminhos para que a gestão se torne eficiente, usando a tecnologia, usando outras ferramentas, e com isso a gente ter a condição de poder aliviar o bolso do cidadão. Tem um dado que eu preciso passar só para você entender. Santa Catarina, Edson, conseguiu, mesmo com o efetivo reduzido de policiais, reduzir a violência, porque eles foram investir em tecnologias, em metodologias, em novas práticas que alguns estados estão utilizando e o estado de Ceará, infelizmente, ainda não tem essas práticas. Com esse concurso que a Polícia Militar vai fazer agora, por exemplo, o estado de Ceará vai ser o segundo em termos de efetivos por habitantes. Então vai ter um grande efetivo, mas está faltando ter expertise, inteligência e estratégia. Eu discuti na última vez que vim aqui com você essa questão do papel do município em relação à segurança pública. Na campanha, eu dizia que os ônibus de Fortaleza teriam câmera com sistema de vídeo monitoramento e leitor facial. E eu vi agora, há cerca de 15 dias, o prefeito da cidade de São Paulo, com muito orgulho, apresentando os ônibus com câmeras, com vídeo monitoramento e leitor facial. Todo mundo que entra num ônibus que tem essa câmera vai ser identificado, se é bandido ou não. Ontem eu fui no Castelão, assisti o jogo do Ceará e para entrar teve que fazer a minha identificação da minha face. Então são ferramentas tecnológicas que podem facilitar a gestão, podem diminuir custos e podem gerar mais eficiência. Capitão Wagner, no curso da campanha, o prefeito Evandro insistiu na tese de que a administração dele seria uma administração que abrangeria todo o município de Fortaleza, questionando que a prefeitura naquele momento só olhava para uma parte de Fortaleza, a parte da Aldeota, a parte da beira-mar daqui da Aldeota, não a beira-mar do restante da cidade. Andando pelos bairros de Fortaleza, a prefeitura já mostrou
que descentralizou a administração, descentralizou no sentido de executar serviços. Olha, Edson, eu ando muito pela periferia, inclusive pela Beira-Mar. Esse final de semana eu estive lá na Praia do Futuro, ali no Serviluz, no Caça e Pesca. Conheço muito bem a Barra do Ceará e o Vila do Mar, e a gente não viu nada de diferente ainda na gestão do Evandro. Repito, são 100 e poucos dias, vai fazer 4 meses agora no final de abril. Talvez o tempo não seja suficiente para entregar o que foi prometido, mas a gente não tem visto muita diferença em relação à atenção com a periferia que se tinha no governo passado e a atenção que se tem com a periferia hoje. Lógico que ainda é pouco tempo para a gente poder dizer se isso vai mudar ou não, mas a preço de hoje a gente não pode dizer que houve uma mudança substancial no tratamento da periferia em relação a obras, em relação à estrutura, em relação ao cuidado especial com os serviços que são fornecidos lá na ponta. Eu tenho que repetir e voltar até para o assunto. Os postos de saúde da periferia continuam sem medicamento, continuam com dificuldades. Os serviços que são prestados na periferia ainda são deficitários. A gente tem muito lixo espalhado nas ruas. A gente está vendo com essas chuvas aí, alagamentos que acontecem. Todo mundo sabe que nesse período de chuva a gente tem problemas. E esses problemas, em alguns casos, são evitáveis, né? Quando a gente tem córregos entupidos, quando a gente tem rios entupidos, quando a gente tem lagoas entupidas com lixo, com coisa que não deveria estar ali, a gente, logicamente, corre um risco muito maior de ter uma tragédia, um alagamento, de alguém perder a vida ou de perder seu patrimônio, e essas são situações que são evitáveis. Então, a periferia, a preço de hoje, ainda não está se sentindo amparada como deveria pela gestão. Porque o discurso bonitinho do político é: não, eu vou cuidar de quem mais precisa da prefeitura, que é a periferia. Mas, quando chega a hora de governar, muitas vezes esquece a periferia, porque acha que vai chegar lá na campanha e vai comprar aqueles votos da periferia e resolve o problema dele. Capitão Wagner, também no curso da campanha se falou muito da necessidade de ter um prefeito que fosse ligado ao governador, ligado ao presidente da República, porque isso facilitaria a vinda de recursos para o município, de benefícios outros, por exemplo. Hoje, a oposição constata que o município de Fortaleza, por ter um prefeito que é do mesmo partido do governador, do mesmo partido do presidente da República, está sendo beneficiado com recursos extras orçamentários para a construção de benefícios de infraestrutura da cidade? Edson, ainda na gestão do Evandro, à frente da presidência da Assembleia, foi aprovada uma mudança na Constituição que me preocupou muito. O que a Constituição dizia antes da mudança? Que no mínimo 50% do que é arrecadado pelo Estado tinha que ser destinado para o interior do Estado, que é gigante, com demandas inúmeras. E o restante poderia ser investido na capital. O que fizeram? Acabaram com a obrigação de se destinar 50%, no mínimo, dos recursos para o interior do Estado. Com isso, o que a gente está vendo? Que cada vez mais a gente vai ter um aparelhamento e o governo só vai destinar recursos para aqueles prefeitos que são seus aliados. A gente viu recentemente o governador Eumano anunciar que estava mandando 50 milhões de reais a mais para o IJF. Eu pergunto ao governador Eumano, por que ele não fez isso na gestão do Sarto? Só porque o Sarto não era alinhado politicamente com ele? Mas ele mandou esse dinheiro? Prometeu, aí eu não sei se mandou. O senhor acaba de dizer que está vindo do JF, lá o médico está aviando receita sem papel com identificação do próprio JF, que está faltando remédio. Então esse dinheiro não chegou. Provavelmente. No mínimo, há um equívoco na postura do governador em anunciar que vai mandar, ou que está para mandar, esses 50 milhões para o JF, Edson. E eu pergunto, por que antes ele não mandou? Ele não era governador de todo o estado de Ceará, Fortaleza não está dentro do estado de Ceará, o JF não atende pacientes do interior da capital, às vezes até de outros estados. Então isso é uma mesquinhez muito grande. Isso acaba por afetar, logicamente, os serviços públicos. Essa chantagem barata que muitas vezes o governo faz, que foi denunciado na campanha de governador pelo Roberto Cláudio, que era de dentro do grupo, e disse: olha,
Prefeitos que anunciaram apoio para o Roberto Cláudio, no dia seguinte foram punidos com a redução dos repasses discricionários. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, Edson, o que foi repassado pelo governo do estado no ano da eleição para governador, para Granja, que é um município que eu respeito, ali cerca de 60 mil habitantes, e o que foi repassado para Fortaleza, que tem 2,5 milhões de habitantes, é uma coisa que não dá para entender. Como pode Fortaleza receber 20 vezes menos do que os recursos destinados para Granja? Tem algo de muito equivocado. Por quê? Porque lá em Granja tem um grupo que é aliado do governador e em Fortaleza o grupo é adversário. Eu citei Granja aqui, mas poderia citar vários outros municípios de aliados que receberam mais recursos em detrimento daqueles que não se declararam apoiando a candidatura do Elmano, que receberam menos recursos. A gente sabe que toda essa negociata foi feita no gabinete do ministro Camilo Santana, que comandou todo esse processo de coação para que os prefeitos votassem no candidato que ele estava apadrinhando naquele momento. E eu tenho dito muito, Edson, que o que faz um candidato vencer a eleição não é a qualidade do discurso, não é o melhor plano de governo, não é a capacidade do candidato, mas a conjuntura. A gente viu o Elmano, que foi 4º colocado na eleição para prefeito de Caucaia, e ganhar a eleição no estado porque tinha ali toda uma estrutura, toda uma máquina financeira que custeou a vitória dele. E o custo disso é que hoje, até hoje, a população ainda não conhece o governador Elmano. Se você for ali, no Acarape, se você for ali em Abaiara, qualquer município do interior e fizer uma pesquisa perguntando quem é o governador do Ceará, você vai encontrar muita dificuldade das pessoas dizerem o nome do governador. Alguns vão dizer o Camilo, outros vão dizer o 13 ali, vão lembrar do número do partido, mas poucas pessoas vão lembrar quem de fato é o governador. Então isso é realmente preocupante e a gente precisa, a todo custo, esclarecer a população das consequências desse tipo de eleição. Ô, capitão Wagner, do que o senhor viu até hoje, 100 dias apenas, 3 meses e poucos dias, do governo municipal em Fortaleza, qual é a sua expectativa em relação ao restante do mandato? A expectativa é de muita dificuldade, como eu falei, porque abriu-se mão da taxa do lixo, de uma receita, e na contramão disso aumentou-se o número de secretarias. Se você está abrindo mão de uma receita e está aumentando o inchaço da máquina, como é que essa conta vai fechar? Qualquer gestor, qualquer empresário, você na sua casa que recebe lá seu salário mínimo, se você está gastando mais do que você recebe, essa conta nunca vai fechar. E é o que está acontecendo em Fortaleza. A máquina é inchada, é pesada, são muitas secretarias, são muitos cargos, são muitas estruturas para se manter com um recurso menor, considerando que a gente perdeu aí a arrecadação da taxa do lixo por um compromisso de campanha que foi feito e que esse foi honrado, e a gente tem que aplaudir por honrar esse compromisso específico. Eu tenho muita preocupação com o futuro da cidade, porque o governo federal está passando por dificuldades financeiras, o governo do estado está prometendo muito, mas não está entregando nada, e eu não sei como é que o prefeito vai conseguir, durante os próximos 4 anos, honrar os compromissos que ele fez na campanha. Só tem uma forma dele honrar esses compromissos, é se ele se preocupar menos com o político e mais com a população. Se ele tiver a coragem de diminuir o número de secretarias e os espaços dos políticos, aí ele vai ter a condição financeira para honrar os compromissos dele. Enquanto ele ficar colocando os políticos em primeiro lugar e os interesses da população e as promessas que ele fez em campanha em segundo lugar, a gente vai ter muitas dificuldades. Capitão Wagner, o senhor, quando esteve aqui da última vez, o senhor falou num acordo de facções, as facções criminosas aqui de Fortaleza, sobretudo o Comando Vermelho e o PCC. E o senhor disse que o governador ia se aproveitar desse acordo dessas facções para, já neste mês, ou melhor, no mês passado, de março e o mês de abril, se vangloriar da redução dos crimes violentos no Estado. O senhor mantém o que disse? Está se confirmando o que disse? Ou o senhor foi além do que a realidade permitia dizer? Edson, por aí já estamos chamando até de mãe de Iná, porque eu vi no seu programa, falei que ia acontecer isso, falei em outras entrevistas e o governo acabou de comemorar uma suposta redução de 11% no número de mortes no estado de Ceará.
É lógico que isso ia acontecer. Se as duas facções criminosas que estavam se matando, se degladiando, em busca e lutando ali pela ocupação territorial, resolvem selar uma paz, naturalmente que haveria uma redução nesse tipo de crime. Em compensação, aumentou o avanço do Comando Vermelho em relação aos provedores de internet. Em compensação, os crimes bárbaros continuam acontecendo de dia e de noite. Toda semana a gente tem encontrado mulheres mortas da forma mais trágica possível. São mulheres que são decapitadas, que são torturadas, que têm seus corpos jogados ao mar. Então, aconteceu o que eu falei no programa anterior. Vim aqui, disse que ia acontecer essa redução e, de fato, ela aconteceu. Está aí o governo comemorando a redução da qual ele não é responsável. Porque, Edson, se o governo tivesse feito algo além do que ele estava fazendo no ano passado, eu ia dizer, não, foi essa ação governamental que fez reduzir o crime organizado. Se o governador tivesse tido a coragem de dizer, presidente, me mande reforço da Força Nacional para me ajudar a combater essas facções aqui. Presidente, me ajude aqui com recursos ou algo diferente que pudesse acrescentar em relação à hora extra para policiais, mais policiais na rua, mas não aconteceu nada disso. Se a polícia não fez nada diferente, como é que o resultado foi diferente? Porque as facções fizeram diferente. Selaram um pacto e são alguns acordos que, inclusive, eu questiono, porque quando a atuação de determinadas facções, o governo até age com dureza. Mas quando é o Comando Vermelho, tem algo de muito esquisito, porque o governo amolece quando é o Comando Vermelho. Só para citar um exemplo aqui, o Morro do Santiago era administrado por uma outra facção. Toda hora tinha operação da polícia lá no Morro do Santiago, que fica ali na Barra do Ceará, para quem não conhece. De repente, o Comando Vermelho vai e toma o Morro do Santiago. O que acontece? As operações param de acontecer e, pelo contrário, o governo coloca nas bases do morro policiais para evitar que alguém vá invadir o Morro do Santiago. Sabe quem é que está questionando isso? É o próprio policial que está sendo obrigado a ficar ali na base. Quando um criminoso do Comando Vermelho morre no Rio de Janeiro e a polícia vai fazer toda a segurança do velório dele lá no Pirambu, tem algo de muito errado. A polícia não é para estar fazendo segurança de velório de bandido, a polícia é para proteger o cidadão de bem. Então, tem alguns questionamentos que a gente faz. Esse outro que eu citei agora há pouco, como é que pode, de dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, se levam 300 armas, 220 pistolas e 80 armas longas, algumas dessas armas já apreendidas com criminosos, e o governo do estado não toma uma providência contra o servidor que, de repente, foi o responsável pelo sumiço dessas armas. Pelo contrário, o servidor que foi responsável foi promovido. Então, são questões que o governo do estado precisa responder com clareza, ou então o cidadão vai ficar com uma pulgazinha atrás da orelha. Capitão Wagner, esse seu discurso, o discurso do senhor, não é excesso da oposição, não? Olha, Edson, tudo que a gente fala tem comprovação. Se você faz uma calúnia, se você comete uma calúnia, se você comete uma difamação, hoje eu não estou ancorado por nenhum mandato, eu não tenho imunidade parlamentar, eu desafio que abra um processo contra mim por calúnia, difamação, coisa parecida. O que a gente fala com responsabilidade. Eu não falo com prazer nem com satisfação. Eu só trago uma denúncia para a imprensa, eu só faço isso de forma pública quando eu tenho a informação. Isso aqui não é um informe, isso aqui não é um fuxico. Isso aqui são informações de dentro da estrutura. E por ser profissional de segurança, é lógico que a gente tem acesso a essas informações. As informações circulam entre os profissionais de segurança e jamais eu traria algo para cá que eu não tivesse a comprovação, que eu não tivesse a certeza que de fato aconteceu. Capitão Wagner, há poucos dias, tanto o soldado Noélio, vereador na Câmara Municipal, quanto o deputado estadual Sargento Reginaldo, reverberaram lá na Câmara e na Assembleia que criminosos haviam expulso da sua residência lá de um familiar, de uma pessoa ligada a vice-governadora Jade Romero. E isso teve um burburinho. Aliás, inclusive, na Assembleia, num determinado momento, houve um clima tenso, porque o Reginaldo, o deputado Sargento Reginaldo, sentiu-se agredido quando
o presidente da sessão questionou, dizendo que essa senhora havia saído lá da residência dela por uma questão, briga de vizinho. Essas coisas todas têm acontecido, eu estou sendo redundante, né? Tem acontecido como a oposição tem relatado, ou há também um excessozinho? Edson, eu, Reginaldo e o Noélio tivemos há cerca de 20 dias atrás no Planalto Ayrton Senna, uma comunidade do lado do José Walter. Lá no Planalto Ayrton Senna a gente encontrou um trecho, um quadrante, que tinham 60 casas abandonadas. Teve uma delas, inclusive, que a gente se emocionou, porque a gente entrou um duplex bem arrumadinho, no azulejo, bonitinho, organizado, e a gente ficou imaginando o investimento que aquele morador fez e teve que abandonar a moradia por determinação das facções. Perceba, Planalto Ayrton Senna colado no José Walter. O caso específico que foi denunciado pelos meninos foi denunciado porque foi expulso um policial que, por acaso, é esposo de uma tia da vice-governadora. O policial foi expulso de lá porque a presença dele estava inibindo a ação das facções e as facções determinaram que ele saísse daquela casa. A primeira pergunta que eu faço, se fosse briga de vizinho, por que 20 policiais estavam no momento que o policial e os familiares estavam tirando os móveis para poder ir para outra casa? Você acha que uma briga de vizinho faria pessoas que moram há 40 anos numa casa abandonarem essa casa? Então, se o questionamento é em relação ao parentesco da pessoa com o vice-governador, eu falei com a tia dela por uma videochamada, ela disse, capitão, pode denunciar, porque de fato não é porque eu sou tia da vice-governadora. Esse vídeo foi denunciado como forçado. Ela teria esse vídeo que ela está falando, na verdade, é da mãe dela. Esse vídeo é de uma senhora que ficou indignada, uma senhora de 70 anos, porque houve uma negativa de que a tia era tia de fato, né? E ela, a mãe da tia da vice-governadora foi lá para dizer, olha, eu tive uma filha com o avô da vice-governadora. Essa filha é o quê? Não é tia não dela? Então, foi um questionamento que a senhora, irritada por conta da negativa, foi lá para a rede social fazer. Mas aqui a gente tem que fugir da questão do parentesco. Só por estar expulsando uma família já é grave. E se essa família, o chefe da família é um policial, é mais grave ainda. No dia seguinte a esse fato, Edson, a gente teve a casa de um outro policial metralhada no Maracanaú. No dia seguinte a esse fato no Maracanaú, nós tivemos a invasão do hospital da Polícia Militar por bandidos que levaram a arma do vigilante do hospital da Polícia Militar. Se isso não é grave o suficiente para o governo acordar e dizer, olha pessoal, está acontecendo um fato grave, a gente precisa da ajuda de todas as instituições e o governador, que é para ser o maior líder do estado, era para fazer como o Caiado fez lá no estado de Goiás. Chamar aqui o Tribunal de Justiça, chamar a Assembleia, chamar a imprensa, chamar a sociedade e dizer, olha, a gente precisa fazer um pacto pela segurança do estado de Ceará. Porque hoje, quem é vítima das facções tem medo, inclusive, de denunciar. Eu estava conversando com um delegado amigo meu, ele dizendo, Wagner, é muito difícil a gente investigar essas extorsões que estão acontecendo, por exemplo, no centro da cidade. Tem comerciante pagando 30 mil para a facção, para ficar com as portas abertas, mas quando a gente vai lá... No centro da cidade, no centro da cidade. E sabe o que é mais grave, Edson? Eu trabalhei aqui em Fortaleza e conheço bem. A delegacia do 34º DP, que é a delegacia que ficava de plantão 24 horas, que a gente conduzia o bandido que a gente prendia à noite, de madrugada, no final de semana, está fechado o plantão, não tem mais plantão. Você não tem mais plantão, olha, na minha época, você não tem mais plantão na delegacia do Conjunto Ceará, você não tem mais plantão na delegacia do Pan-Americano, você não tem mais plantão na delegacia do 34º, e alguma coisa precisa ser explicada para a população, porque alguns concursos foram feitos. O que estão fazendo com esses policiais, com esses delegados, com esses policiais civis? Um policial civil me reclamou, capitão, o que está havendo, o que está acontecendo? Houve a denúncia, inclusive, de um coronel de São Paulo, relatando que aqui no estado de Ceará, nós temos 850 policiais que não estão na atividade policial, estão em outras atividades afins, fazendo segurança de ex-senador, de ex-deputado, a bambão. Então, virou Bahia, literalmente. A gente precisa ter... 800 policiais... A denúncia foi feita por um coronel de São Paulo, na imprensa, 850 policiais que estão à disposição
de outros que não da segurança pública. Eu sou policial militar, mas eu era vereador de Fortaleza e eu denunciei quando resolveram colocar à disposição do prefeito de Fortaleza policiais militares. Espera aí, já tem a guarda municipal, para que polícia militar? Então a gente tem que ter responsabilidade. Não adianta sair fazendo concurso da polícia se o policial não está indo para a atividade fim, que é fazer a segurança da população. O capitão Wagner, o senhor quase que respondeu a pergunta que devia fazer. Fecharam os plantões, não é, de várias delegacias e se admitiu mais policiais. Se bem que essas delegacias mais para policial civil, né? Isso. Mais para policial civil. Que razão motivou o governo a fechar os plantões, a acabar com o plantão das delegacias? Edson, é um questionamento que a gente se faz todo dia. Repito, eu estava conversando com esse delegado da Polícia Civil que me relatou, Wagner, eu trabalhei lá no Pan-Americano, eu lembro que eu prendi pessoas e levei para o Pan-Americano e era esse delegado que estava lá, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, ele dizendo, fecharam o plantão do Pan-Americano. Perde-se a referência ali na região, quando você vai procurar a delegacia, ela está fechada no final de semana, à noite. Então, fecharam o Conjunto do Ceará, delegacia que eu conhecia muito bem, porque conduzi alguns criminosos para lá, conduzi criminosos para o 34º, conduzi criminosos pan-americanos. Então, conheço essas delegacias, que eram as delegacias que ofertavam ali o policial uma agilidade para você fazer o flagrante e poder voltar para a rua para dar segurança à população. Quando você não tem essas delegacias mais funcionando, Edson, isso gera um problema gravíssimo. O policial prende o criminoso e sai rodando a cidade toda para achar um local para poder realizar o flagrante. Então, é grave o que está acontecendo e até hoje o governo não deu explicação. Se fizeram mais concursos, inclusive fizeram mais concursos para a Polícia Civil. O efetivo que existia na Polícia Civil na época que eu estava na ativa era de 1.500 homens, hoje a gente tem 2.500, quase 3.000 policiais civis. Então, algo de muito errado está acontecendo. Esse erro tem acontecido no Corpo de Bombeiros, quando você abre um quartel do Corpo de Bombeiros simplesmente para dar satisfação da sociedade. Abrir aquele quartel ali do edifício Andrés, o edifício que desabou, e lá construíram um quartel, lógico que o quartel do bombeiro ali é simbólico, mas não tinha efetivo para colocar lá. Tiraram o efetivo do Mucuripe e colocaram lá. Hoje, na região do Mucuripe, que tem ali a refinaria da Petrobras, que tem muitas indústrias, se acontecer ali um incêndio, a resposta não vai ser a mesma não, porque o efetivo não está mais lá. Então, é grave o que tem acontecido em termos de segurança no estado de Ceará. Não se tem feito o trabalho técnico, nem se tem dado a autonomia necessária para a comandante-geral da PM, do bombeiro e o próprio delegado-geral de Polícia Civil dar a resposta que a população precisa ter. Muitas vezes se traz um secretário de segurança de fora do estado, que não conhece a nossa realidade, que se você soltar ele lá em Caraí-de-Amontada, ele não sabe nem voltar para Fortaleza se não tiver um ex. Então, isso é um problema muito grande. Todos os estados que conseguiram vencer essa guerra contra o crime, o secretário de segurança é do próprio estado. Ele conhece, ou ele é um policial militar, ou ele é um policial civil, mas ele é do estado e conhece a realidade. Então, está faltando isso. Dá a um cearense a condição de ser secretário de segurança e dar a resposta que a população precisa. Capitão Wagner, há poucos dias o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, fez um pronunciamento, e nós repetimos aqui porque entendemos que ele era muito sério, foi muito duro, né? Era um verdadeiro libelo. O desembargador disse que nós estávamos tendo aqui delegados virtuais. O delegado não ia à delegacia. Entende isso aí que é a Polícia Civil, né? Mas ele falou também em militares. Eu pergunto ao senhor, o pessoal da segurança está com mais medo dos criminosos do que nós outros comuns? Porque nós estamos amedrontados. Mas a polícia desse jeito, trabalhando virtualmente, fechando plantões, soldados militares sendo expulsos de suas residências, esse pessoal da segurança está com mais medo do que nós civis? Edson, excelente pergunta. Quando o Estado não dá resposta devida
nem em relação ao seu próprio profissional de segurança, porque o profissional de segurança a serviço, ele representa o Estado. Se um policial é baleado durante o serviço, se ele é morto durante o serviço, é o Estado que está morrendo ali. Então o Estado precisa dar uma resposta urgente. Eu me lembro como se fosse hoje, o policial que foi assassinado ali no Pirambu. Ele saiu da casa dele, eu fui lá no local, Edson, ele saiu da casa dele, ele não andou um quarteirão. Os criminosos estavam lá esperando e metralharam o policial, mataram um subtenente do lado da casa dele, na comunidade que ele morava, de forma cruel. A gente teve vários casos de policiais expulsos das suas próprias residências. E o Estado, o máximo que fez foi o seguinte, Edson, mandou ali uma escolta de policiais para resguardar a retirada dos móveis para que a pessoa fosse procurar uma outra residência. Isso é uma decretação de falência do Estado. Entre o discurso do governador de que endurecer a vida dos criminosos e a realidade é completamente diferente. E você falou aí da questão do desembargador Raimundo Nonato, e a gente precisa lembrar para a população que hoje essa corrupção, essa questão do avanço do crime tem uma relação com os três poderes, especialmente com o crime entrando na política. Quando você tem prefeitos eleitos com dinheiro de facção e a própria Justiça, a própria Polícia Federal e a Polícia Civil já mostraram. O prefeito de Choró, o prefeito de Santa Quitéria, há denúncias aí do prefeito de Canindé também, eleitos com dinheiro do crime organizado. Você não vê uma operação da estrutura de segurança do Estado para prender esse prefeito de Choró que está circulando livremente. Foi para o Rio de Janeiro, mas já está aqui circulando livremente no estado de Ceará. Não há um esforço mínimo do governo. Por quê? Porque o prefeito é de um partido da base do governo. Eu até disse recentemente, né, e aqui com todo respeito à pessoa, que o senador Cid Gomes tem que ter cuidado, porque o prefeito de Choró, do PSB, o prefeito de Santa Quitéria, do PSB, o prefeito de Canindé, do PSB. Tem alguma coisa errada aí com o PSB, que está recebendo essas pessoas com vínculos, com facções. Então, ou o Estado tem a coragem de cortar da própria carne e colocar atrás das grades esses prefeitos, como aconteceu agora com o prefeito de Potiretama, envolvido aí com um grupo de extermínio, envolvido com série de questões e foi preso. Será que só vão fazer isso com o prefeito de Potiretama, porque era de uma cidadezinha pequena ali do Vale de Jaguaribe? Bora agir, bora fazer o que precisa ser feito, porque tem deputado envolvido, tem vereador envolvido, tem prefeito envolvido, ou a justiça tem coragem de fazer o que precisa ser feito. E é muito bom escutar um desembargador falar de forma mais objetiva e denunciando inclusive isso, mas o Estado tem que fazer seu esforço para colocar atrás das grades esses criminosos que estão foragidos. Aliás, a Justiça só pode fazer depois que o Estado fizer, o Executivo fizer a sua parte, né? Porque a Justiça não pode fazer, mandar prender alguém sem uma razão, né? Sem um motivo plausível, sem um inquérito. Até decretou, né? Nesse caso específico de Choró, a Justiça decretou. A minha pergunta é exatamente sobre isso. Para a Justiça, esse prefeito que foi eleito de Chorós e foi cassado já agora lá no próprio município, o juiz eleitoral de lá cassou o seu mandato. Mas para a Justiça, ele continua em lugar incerto e não sabido. O senhor diz agora que ele está, na última vez que o senhor esteve aqui, disse que ele estava comandando a prefeitura virtualmente, fazendo reunião com o secretariado do Rio de Janeiro. Agora o senhor disse que ele já voltou e está aqui no Ceará. Então, a nossa Polícia Civil é muito ineficiente. Ou está sendo impedida de fazer o que precisa ser feito. Se todo mundo dá notícia desse prefeito na cidade X, na cidade Y, determinando que os secretários lá em Choró façam isso, façam aquilo, com a irmã dele comandando a prefeitura de forma indireta. Se todo mundo sabe onde ele está, com certeza a polícia sabe até mais do que o cidadão comum. Está faltando o Estado dizer, olha, a gente quer efetivamente esse criminoso com mandado de prisão atrás das grades. Porque a Justiça fez o papel dela, Edson, quando expediu o mandado de prisão. Agora, quem executa o mandado de prisão é o Executivo. E qual o esforço do Executivo para cumprir esse mandado de prisão? Me responda, governador Eumano. O senhor que disse que ia tratar bandido como bandido, qual foi a operação feita para tentar localizar Bebeto de Choró, prefeito eleito com dinheiro de facção? Segundo a Polícia Federal, a Polícia Civil sabe,
a Polícia Militar sabe, todo mundo sabe, mas acho que o governador Eumano não está sabendo ainda que esse prefeito é um criminoso. Capitão Wagner, na última vez, nós estamos caminhando para o final, na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou que as facções, o senhor repetiu já aqui, que elas estão entrando na política, né? Mas o senhor falou aqui que elas estavam investindo em candidaturas para prefeitos eleitos garantirem para eles a merenda escolar, o lixo, que são dois setores, por exemplo, onde se gasta muito. Educação, três, aliás, educação, saúde e coleta de lixo. E nós falamos aqui da merenda escolar de Fortaleza. Nós não temos nada a ver com esse negócio. Eu acredito que não, né? Aqui eu não vou fazer nenhuma acusação leviana, como você falou e me perguntou, eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu falo. Aí eu não posso dizer se houve algum acordo em época de campanha. Tem muitas cidades que a gente sabe que teve. A própria Polícia Federal já fez investigação, tem áudio do financiador, tem mensagem, tem documento, já tem a relação das empresas envolvidas nesse esquema, e é um esquema amplo, né? Todo tipo de serviço que você quiser, eles têm para oferecer, do transporte escolar, da merenda escolar, da iluminação pública, tudo que vocês imaginarem, na venda de medicamentos, das OS para prestar o serviço de gestão na área da saúde. Então, tudo que vocês imaginarem, eles têm de serviço para ofertar, e todo mundo sabe. A Justiça sabe, o Executivo sabe, a Assembleia Legislativa sabe, já tem denúncias de deputados eleitos com auxílio desses recursos, com auxílio de facções. O que falta, de fato, é o Estado dizer, peraí, vamos organizar esse negócio, vamos logo mostrar aqui que esse mandado de prisão vai ser cumprido de fato e a gente não vai tolerar, seja quem for o bandido, que ele venha atuar, especialmente na política. O mal de criminosos envolvidos na política é porque a política decide tudo, Edson. É a política que aprova ou desaprova leis, é a política que executa essas leis, é a política que julga essas leis, porque tem muitos cargos dentro do judiciário que acabam sendo cargos políticos, porque tem escolha de governador e etc. Então, isso é muito importante. E para não dizer que eu estou querendo penalizar demais um poder e estou deixando de falar de outros, o que o STF fez recentemente, Edson, permitindo que parentes de juízes, desembargadores e de ministros do STF possam atuar livremente em ações que eles próprios vão julgar, é algo assustador. A denúncia feita recentemente contra o Gilmar Mendes, em virtude de uma questão relacionada à CBF, a CBF contrata um instituto do qual o Gilmar Mendes é sócio. E, de repente, o Gilmar Mendes toma uma decisão voltando ao cargo de presidente da CBF, o presidente. Então, esse tipo de coisa é extremamente perigosa para a democracia. Ou se tem clareza, se tem responsabilidade com essas questões, ou então todos os poderes constituídos de fato vão cada vez mais se desgastar com a população. Capitão Wagner, muito obrigado pela sua entrevista. Espero que a gente tenha esclarecido, que o senhor tenha esclarecido algumas coisas que o nosso internauta, telespectador, tenha tido curiosidade de saber. Satisfação grande, agradecer a TV da Transparência, sempre à disposição. Obrigado.